o que você sabe de verdade? Bom, o mais importante para mim não são as coisas que eu conquisto, mas é sobre a pessoa que eu me torno ao longo dessa jornada, que é a vida. O que eu sei de verdade? Sejam bem-vindos aos bastidores de quem faz acontecer. E olha, esse não é um episódio só sobre moda, é sobre construção, sobre decisões difíceis, renúncias e quem a gente precisa se tornar ao longo do caminho como empreendedora, como mãe. Eu sou a Darla Sierra e hoje eu tenho a honra, o prazer de receber a Tarsília Mello, que é uma das fundadoras da Dama Concept, uma marca que acompanha uma mudança de comportamento, e a gente vai falar sobre isso, mas que antes de tudo acompanha a transformação pessoal e a jornada de crescimento de cada uma das suas clientes. Tarsília Mello, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Darla. Nossa, eu tô assim me sentindo muito, muito honrada por esse convite. É um prazer. Você hoje se tornou uma pessoa muito especial, uma inspiração, então vamos nessa, bater esse papo. Eu que fico muito feliz, eu digo que uma das grandes bênçãos da minha carreira é ter oportunidade de estar perto de gente que realmente me inspira também. E Sim. que constrói coisas e que impulsiona o país e que impulsiona a nossa cidade. Então esse vai ser um bate-papo incrível. Eu separei algumas perguntas em bloco, mas a gente já tem relacionamento, vai ser uma grande conversa aqui. Eu quero falar um pouquinho e entender mais o momento que você resolveu empreender. Eu sei que você teve um processo de ruptura grande. Conta um pouquinho essa história. Sim. Darla, então, na verdade, eu trabalhei durante 10 anos, né, no serviço público. Bem em Brasília, né? Em Brasília. Eu trabalhei no executivo, no gabinete do ministro. Então, você imagina como que era essa rotina, né? Esse estresse. E durante muito tempo, nos últimos anos, eu comecei a me questionar, né? Eu comecei a lidar com certas coisas que já estavam indo de encontro aos meus princípios e aos meus valores. Então, foi aí que eu decidi sair. Para onde eu iria, o que eu iria fazer, não sei. Mas Deus já tinha algo reservado para mim, né? E Ele me deu essa coragem de decidir e de sair, para poder encarar uma nova trajetória. E aí, né? como é que a Dama surgiu? De onde veio a história de empreender? Bom, a Dama, eu tenho uma concunhada, né? Nossos esposos são irmãos. E a gente tinha um vínculo de amizade muito legal, muito bacana. E a gente estava no mesmo momento de vida, né? Que a gente estava buscando alguma coisa. Vamos empreender. Eu saindo do serviço público, ela na carreira de psicologia, ela já não estava mais se encontrando, ela tinha um consultório. E ela é muito criativa, sempre gostou muito de desenhar. E a gente gostava muito de atividade, gostamos, né? Até hoje. De atividade física. Então, a gente falou, cara, vamos montar uma marca de fitness, de roupa fitness? E na época, sim, as pessoas falaram, você tá doida, vão abrir uma marca de roupa de ginástica. O povo nem usa isso direito, né? Não, isso é até um ponto que eu ia falar, porque assim, hoje é um lifestyle, né? Exatamente. Mas antigamente você ia pra academia com uma camisetinha qualquer, um shortinho ali. E tá as pessoas nem iam muito à academia, né? Vou fazer uma caminhada na rua. Quem ia vestir uma roupa linda pra fazer uma caminhada na rua, né? Então a gente falou, cara, vamos nessa. A gente não estudou mercado, nada disso. Mas aí, quando a gente realmente falou assim, cara, vamos levar a sério. Aí a gente foi pro Sebrae, procuramos ajuda, fizemos os cursos que dão esse embasamento, né, pra gente começar a empreender. E aí começou a acontecer. A gente foi com a cara e com a coragem, começamos a produzir, e ela muito criativa, a Dama é uma marca autoral, né? Então a gente desenvolve todos os modelos e é um trabalhão, assim. Até hoje, eu posso dizer que disso a gente ainda não se livrou, porque continua sendo igual foi no início, mas hoje com toda a expertise, com toda a evolução, né? Mas foi assim. Um pouco mais, e tem 12 anos, né, a Dama? 12 anos. A Dama hoje tem... Estamos indo pro 13º ano, agora em dezembro desse E quando ano. você olha esses 13 anos de história... Em dezembro também? Dezembro! VLG é novembro, né? Eu falei também, mas é porque é fim de ano, né? Mas olhando essa trajetória de 12 anos, o que você se orgulha mais, assim, como criadora da Dama? Ai, olha, o que eu me orgulho mais, de fato, foi a relação que a gente construiu com tantas mulheres. Porque são muitas mulheres, muitas mulheres que passaram por nós e que passam, e que amam os nossos produtos, né? E aí, quando a gente fala produto, eu acho que tem todo um contexto, né? Eu acho que
o valor que a gente traz ali na roupa que a gente produz, o que a gente proporciona na vida daquela mulher. Então, isso pra gente é muito valioso. A gente fica tão feliz porque a gente vende ali, a gente tá ali vendendo, mas a venda é uma venda de tipo assim, cara, a gente quer que você fique feliz com o produto que você tá comprando, né? Que você se sinta motivada, né? A cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. Então, assim, pra mim isso é uma das... Assim, é claro que houveram várias outras conquistas, né? Mas eu acho que isso pra mim é o ativo principal. Isso é meio que não, né? É o propósito. Que você foi falando, o propósito. Eu fiquei pensando, o meu objeto de trabalho, ele é o dinheiro, né? Sim. Só que o dinheiro, ele é o meio. Quando eu olho para o que a gente faz no VLG e como a gente constrói a diligência, o carinho, a atenção, o legado que cada profissional ali quer construir para si, para sua própria família, mas também para os clientes, porque é a relação de ganha-ganha, né? Quando esse episódio sair, gente, a gente já vai ter anunciado que eu sou embaixadora dama, tá? É verdade, nossa. É uma boa fofoca para eu contar aqui, mas a gente já vai ter anunciado. Mas o mais legal é que a gente começou a conversar em função de um projeto até para VLG, que vai sair, né, e tudo. Mas os princípios da marca, eles são tão congruentes com os meus princípios como empresária, com o posicionamento da VLG, é tão alinhado, é tão bonito de ver, que é isso, né? O produto é um meio. Eu adoro quando você falou na pré-entrevista, você mencionou algo nessa linha, assim, produto bom é a premissa básica de entrega. A partir daí é que a coisa... Fala um pouquinho mais sobre isso, porque o teu produto ainda é físico, né? O meu tá ali na linha da consultoria, da assessoria, mas o teu é o produto físico. Como é que você lida com essa relação entre produto e construção de marca? Qual é o peso? Como que vocês pensam isso? E foi o que eu respondi, né? No início a gente pensava que produto bom se vendia sozinho. Mas hoje as pessoas, elas estão sendo bombardeadas de tanta coisa, de tanta informação, de muito produto. Hoje, com esse advento, né, o mercado no digital também, né? O digital também, mas assim, hoje você tem aí essa concorrência que é o mercado chinês. E isso realmente, assim, você tentar competir com isso, a gente não consegue. A gente que produz no Brasil, a gente não consegue competir. Então, eu não posso batalhar mais por preço. Então, eu preciso trazer valor para o meu produto. E é sobre isso, né? Então, assim, além da qualidade, é sobre essa conexão, é sobre a transformação que a gente faz, né? Que a gente traz para a vida das pessoas, né? Tem uma palavra em inglês que a tradução não fica boa para explicar o sentido, que é o craft, que é quase a arte por trás da produção, né? Sim. Que se você traduzir mesmo, fica só artesanato. Esse processo eu acho muito bonito. Do processo criativo, da escolha, da construção. Você vivencia isso? Fica mais com a Dani? Como que vocês... Sim. Qual é o processo de vocês, assim? Olha, então, a Dani, ela é responsável pela parte de criativa. Então, ela é responsável por toda a parte de produção. Confecção e produção é com ela. E eu sou a parte administrativa e financeira da empresa, tá? Que não tem nenhum glamour nisso. Mas eu sou muito apaixonada por moda também, eu adoro. Então, eu tô sempre dando os meus pitacos. Dani, isso, vamos fazer assim. Por exemplo, spoiler, essa coleção que a gente vai lançar em breve, que é uma collab também, teve muito pitaco meu, assim, a gente vai construindo, né? E eu sou muito detalhista, muito. E assim, eu e ela. Enquanto a peça não fica perfeita, a gente... E aí, muitas vezes, você desenha uma peça, né? Você desenvolve a peça. Quando você pilota essa peça, quer desenvolver aquele projeto piloto, cara, às vezes você encontra... não ficou exatamente do jeito que você pensou. E aí, você vai. E aí, você pilota e experimenta em vários tipos de corpos, né? Porque a gente quer que a roupa ela fique bem numa pessoa mais magra, numa pessoa que seja mais cheinha. Então, assim, ela precisa vestir bem em todos os corpos, né? E a gente vai experimentando a roupa em todo mundo. E aí a gente vai descobrindo os detalhes, os errinhos, onde a gente precisa corrigir e volta. E muitas vezes essa roupa ela volta umas 5, 6 vezes. Nossa. A gente refaz a roupa mais de 5 vezes. Então, é um trabalho muito grande que existe, né? Um cuidado muito grande que existe. E aí, enfim, a gente hoje trabalha com a melhor matéria-prima do mercado. Então, hoje o tecido é muito caro e a gente preza... E assim, a roupa da dama você vai ver porque você começou a usar agora. Ela dura pra vida toda. Não acaba, né? A vida toda. Até vou contar a fofoca também pro pessoal, que foi assim, a gente começou a conversar e aí a Tarsília falou, Darla,
vamos fazer o projeto VLG, mas eu acho que pode fazer muito sentido você também, na física e tal. Aí eu fui na loja, a gente conversou, a gente discutiu esse projeto, que aí esse eu não vou dar spoiler, porque esse é bem, bem legal. Mas não posso dar spoiler ainda. Mas eu falei assim pra ela, tá bom, então deixa eu comprar umas coisas hoje. Porque eu queria provar o produto, porque eu queria... Obviamente que a parte estética da marca, né, é uma marca que ela é elegante, ela é classuda, ela é bonita, é o tipo de roupa que você vai pra academia, mas você pode ir pro aeroporto, você pode ir pro mercado depois, é o tipo de peça que eu gosto de investir, que transita por vários cenários da vida. Mas eu quis comprar a peça para poder avaliar sem o compromisso antes, sabe? De falar assim, não, vou fechar com você. Calma, deixa eu viver com a sua roupa um tempo. E foi incrível, porque foi bem na época que eu tava gravando a série. Então, acabei testando em várias modalidades diferentes. É uma peça de muita qualidade. E eu falei dessa questão do craft, do artesanato, do processo criativo e produtivo. Porque apesar de eu não ter um produto físico na VLG, eu sinto que a forma como eu vejo a criação da marca passa muito por isso. As costuras, como a gente vai criando esse ecossistema. Você também tá chegando no meu ecossistema, né, agora. E você tá vendo como o processo criativo é... Ontem eu até vi o take que a Renata fez da tag da dama. Eu falei, nossa, no evento X que vai acontecer, vou pedir para as meninas mandarem tags para eu colocar nos cocos, porque vai ficar lindo o coco com a logo da VLG. Então esse processo criativo é muito bom. E aí me conta um pouco, qual é a sua relação com outros grupos de empresários, assim, você transita muito, trabalha muito com networking com as empresárias, como que você vai levando a marca? Olha, inclusive eu adoro compartilhar com outras empresárias, principalmente brasilienses, né? Que eu acho que viveram, enfim, existem marcas que nasceram junto com a dama e estão aí até hoje, porque você sobreviver 12 anos nesse país, olha... 12 anos de Brasil. Não é para amador, então eu digo assim, eu gosto dessas conexões. O ano passado eu estive envolvido em vários projetos do Sebrae, da Fibra. Então, eu adoro. Eu tive conexão com vários empresários. Então, por exemplo, quando a gente se conheceu, isso me interessou muito, porque eu falei, gente, que legal, porque esse universo da Darla é completamente diferente do meu. E olha como a gente já compartilhou tanta coisa, Nossa, demais. E essa troca enriquece muito, né? A gente planejando os eventos aqui. Eu mesma falei pra ela, não, esse aqui investe menos. Esse aqui vamos fazer uma ação assim. Porque acho que tem um olhar da dona, né? Sabe quanto que R$1 vale. Nossa. Como é difícil você ir atrás do retorno, como isso precisa ser pensado. E aí a gente entrou um pouquinho nessa parte de wellness. Eu quero avançar pro segundo bloco. Porque mudou muito, né? O lifestyle do wellness. E vocês... Bom, foi o que a gente falou, há 12 anos isso não era muito... Pelo menos na minha vida não era muito uma conversa. Não. Você é uma pessoa do mercado de wellness, porque você tá ali com uma marca pensada, porque não é só uma marca de roupa fitness, é uma marca de wellness mesmo, né? Conta como você viu e viveu nesses 12 anos a mudança do mercado. Sim. Olha, quando eu entrei nesse mercado, eu já estava passando por uma transição na minha vida de saúde mesmo, de autocuidado. Então, eu estava saindo do serviço público, onde eu não tinha vida, não tinha saúde, não tinha nada. E aí, eu comecei a olhar para mim, né? E eu tive a minha filha também com 12 anos de idade na época, né? Há 12 anos atrás, hoje ela tem 25. E ela Calma que a gente... É isso mesmo, tá, gente? Só essa informação, apenas esse comentário. Pois é. E aí, nessa época, a minha filha, ela desenvolveu síndrome metabólica, com 12 anos de idade. E eu me senti, assim, muito culpada, porque eu falei assim, onde eu estava? Que eu não estava cuidando da saúde da minha filha. E foi aí que eu mudei a minha mentalidade. Assim, eu falei assim, eu preciso fazer algo a respeito, eu preciso cuidar da saúde da minha filha. E esse foi um dos motivos também que me fez... Eu trabalhava 12 horas por dia no serviço público, eu não tinha... Eu trabalho muito mais hoje, né? Enquanto empresária. Não que eu trabalhe menos, mas eu ficava presa ali. É diferente. E aí foi quando eu comecei a ter esse olhar, cuidar da saúde, cuidar dela, da minha filha, da minha casa, né, da saúde das... E aí, enfim, e tudo veio a calhar, né? Comecei a praticar atividade física e aí eu até comentei com meu marido, né? Nessa época eu falei assim, amor, a gente tá entrando num momento de vida em que
a saúde, ela nunca mais isso vai... É irreversível. Foi essa palavra que eu usei com ele. Isso é irreversível. Esse mercado, ele não volta atrás mais. Ele só vai para frente, ele só vai crescer. E, de fato, hoje a gente está vivendo, assim... a mudança de comportamento das pessoas. E quando você pega até as gerações mais novas... Bom, acho que, principalmente nos últimos anos, tem várias coisas aí, né? As gerações mais novas não vão pra balada. Não Gente, bebem tanto quanto eu tô vivendo isso dentro da minha casa. Né? Porque a minha filha, hoje com 25 anos de idade, ela tá solteira. Hoje ela faz as escolhas. Eu vejo ela sexta-feira, ela chega da faculdade, aí ela... E aí, filha, não vai sair? Não, mãe, amanhã eu quero malhar, quero estar bem, quero estar, né? Quero acordar cedo. Então, ela sabe que se ela for pra balada, né? Querendo ou não, vai chegar tarde em casa, pode ser que ela beba. E ela não vai estar com a mesma disposição. E ela entendeu que ela falou assim, gente, eu prefiro muito mais estar bem para praticar atividade física e é legal porque é uma mudança de mentalidade, é uma virada de chave. Você passou por isso também, né, Darla? Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento da vida, né? Acho que a gente precisa passar por isso. E ela tá nessa fase que ela virou a chave. E eu, como mãe, eu falo, né, porque a gente fica, a gente ora tanto, a gente fica, né, filha, precisa ser assim, precisa fazer assim, e não adianta. Você precisa dar o exemplo em casa. E isso eu sei que eu fiz muito bem feito, eu faço. E quando eu parei de falar, ela simplesmente foi. E hoje eu vejo, a gente treina junto, você vê, né, Darla, no Instagram? É muito lindo, a gente treina juntas. Olha, eu fico pensando o quanto você também tomou risco, né, criando a marca lá atrás. Porque, claro, se hoje o mercado, não vou nem dizer que tá saturado, mas realmente tem outras marcas, o que te faz ter mais dificuldade de posicionamento. Total. Mas lá atrás é assim, eu acho que vai para esse lado. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Teve medo desse processo de criação da marca? Teve um momento que você falou assim, gente, por que eu fui inventar da minha vida nesse negócio? Teve? Sim. Todo dia. Muito. Hoje, inclusive. Exato. Hoje ainda, a gente ainda passa pela cabeça e fala, meu Deus do céu. Mas assim, sim, tive medo. Mas assim, eu sempre acreditei, e eu acredito, assim, no propósito mesmo do meu negócio, porque isso precisa existir, senão a minha marca ela vai morrer. Porque exatamente como você está falando, esse mercado hoje ele tá saturado mesmo, literalmente. A gente tá vendo aí um monte de marca nascer em cada esquina. A senhorinha começou a fazer caminhada hoje, amanhã ela já quer montar uma marca de fit, uma marca de roupas fit, entendeu? Então assim, eu sinto, a gente tem medo, mas eu acredito muito no propósito do meu negócio, do nosso negócio. E esse lance... Isso aqui me fortalece todos os dias. E é muito, muito legal te ouvir falando disso, porque essa questão da saturação, a gente falou disso, né, no encontro nosso, assim, como lidar com a concorrência, como eu lido com a concorrência. Eu tô tão focada em construir o meu aqui. Isso. Eu tenho assim, óbvio, gente, falando isso, parece que estamos romantizando o empreendedorismo. É difícil pra caramba. Só isso que eu posso falar. Mas tem um lado que o empreendedor, ele precisa, é um pé no propósito e um pé na loucura de falar, eu realmente acredito que eu tô fazendo. Parece que é uma certeza que vem daqui, né? Isso, do âmago, né? Do âmago, é aquela certeza que você fala assim, cara, eu vou continuar nisso aqui, isso aqui vai me gerar resultado. Hoje, olhando o seu mercado, você acha que as pessoas compram produto ou compram identidade? 100% identidade. O meu público compra identidade. O meu público. Eu sei que existe um público que compra produto e compra preço, mas o meu público, esse é o público que eu quero. E qual é a idade média? Assim, quem é a persona da dama? A persona da dama, ela tá entre... ela vai envelhecendo um pouquinho, né? A gente vai passando pelas fases. Mas entre 25 e... Hoje, pra mim, não tem. Vai até a idade que quiser. Né? Mas entre 50 anos, 50... Por exemplo, a minha sócia tem... Eu tenho 46, minha sócia tem 55 anos. Então, olha só a diferença. A gente tem quase uma década de diferença. Então... E ela, você viu ela ontem. Ela toda... Ela tá mais nova do que eu, gente. Deixa eu contar aqui os bastidores. Então, por isso que eu acho que hoje a dama é 60, 70, mas é esse, tá entre e mudou muito, né? Eu penso, quando eu era criança, eu tenho 40, né? Eu vou fazer 41. Também quase não acreditei. Meu Deus do céu. Mas quando a gente era criança, uma mulher de 40 anos era uma senhora.
Exatamente. Hoje em dia, a gente nem... Eu até brinco, eu chamo as pessoas de senhora por causa daquele meme. Senhora, senhora, só senhora pode... também. eu chamo de senhora. Mas a gente não se enxerga... E não é num lugar de envelhecer ruim. Mas eu acho que o foco é... Talvez o wellness, a saúde, tenha virado realmente um novo luxo. Você conseguir ter tempo para se cuidar, você conseguir... E aí... De novo, tô chovendo no molhado porque eu falo bastante sobre planejamento financeiro, mas existe uma correlação aí entre você ter para investir em você também. Totalmente. Porque senão a máquina toda para. E eu já contei a minha história algumas vezes. Eu cheguei num limite de desgaste físico, emocional, voltando dos Estados Unidos para o Brasil, com a filha pequena, pós-pandemia. Minha filha nasceu em 2020, era pandemia. A gente voltou para cá e aquela confusão, e não achava casa, e eu assumindo a empresa. Nossa, imagino. E aí, quando eu falo que eu emagreci, perdi, me livrei de 24 quilos, as pessoas falam, foi da gravidez? Eu falei, não, gente, na gravidez, eu tive a Júlia, parto normal, 5 meses eu tava magérrima de novo. Sim. Mas... Quando parei de amamentar, com quase 1 ano de Júlia, e aí logo depois eu passei pelo processo de mudança de país, e logo depois eu cheguei num estágio de autoabandono, porque eu tava cuidando de tanta coisa, de tanta gente, que eu engordei 20 quilos e eu não vi. Mas não é assim, gente, tô engordando. Eu não vi que eu engordei. Sim, a gente não vê. A vida passa assim, né? Passa. A gente não vê, a vida tá passando na nossa frente, a gente... E aí, eu lembro que foi... Não percebe. Um dado momento, a gente fez um evento, aí me mandaram as fotos, eu não olhei, não tive tempo. Aí uns 3 meses depois, fui pegar essas fotos pra fazer uma apresentação. E eu não reconheci aquela pessoa que tava ali. Falei, quem é essa mulher? Fiquei chocada. Ali parece que foi o meu despertar. Foi o seu despertar, sua virada de porque chave. Eu chorei, aonde assim. Você eu tava na minha mesa, eu chorei. E não é porque eu não tava na minha melhor forma. É por não acreditar que eu não tinha visto o quanto eu estava mal. Sim. E aí, bom... Quanto você se abandonou, né? Quanto eu me abandonei. E assim, ninguém ia vir me resgatar não, tá? Não. Se eu não tivesse acordado ali sozinha, era ladeira abaixo, e ninguém ia vir me resgatar. E eu entrei, então, nesse caminho do autocuidado, e você falando, né, da sua história da transição de carreira, e como você precisava estar mais com a sua filha, e em casa. E quando a gente empreende, a gente realmente tem menos tempo, mas a gente é mais dono da agenda. Então, a gente não para de trabalhar nunca, mas a gente pode parar de trabalhar sempre que a gente se organiza ali para isso acontecer. Então, essa liberdade, não sei se você concorda e se você enxerga da mesma forma, mas para mim, a minha melhor escolha pessoal como empreendedora foi voltar a ser dona do meu tempo, né? Acho que isso não quer dizer que a gente trabalhe menos, mas como é que você encara isso? Assim, você concorda? Exatamente isso, eu concordo. Hoje existem vários conceitos de abundância. Para mim, esse é um dos verdadeiros conceitos de abundância, você ter tempo para se cuidar, porque você vê mesmo como a rotina das pessoas estão consumindo a saúde, a vida tá passando e você não tá nem se olhando, né, olhando para si, para se cuidar do seu físico, né, do seu bem-estar físico e emocional, né, porque eu sempre atrelo uma coisa a outra, porque não adianta você estar com esse pilar aqui, cuidando do pilar saúde física e o mental não está alinhado, né? Então, eu acredito muito nisso. E sim, hoje, é o que eu falo, assim, o meu trabalho, ser empreendedora, me proporciona isso, porque eu realmente consigo coordenar o meu tempo. E eu vejo muito você fazendo isso. Como que você organiza, como que você se divide em 1000 e consegue dar conta de tudo e consegue cumprir horários, que isso é muito legal. Você foi pontualmente ontem, chegou no horário combinado, mesmo com a agenda cheia de compromissos, né? Então, assim, eu acho que hoje é o verdadeiro luxo para quem consegue ter tempo. E assim, no teu tempo, trabalho o dia todo, 8 horas por dia. Tá, mas aí você vai ter que fazer o seu tempo. Você vai ter que acordar mais cedo. É disciplina, é constância, é repetição. Até chato. É chato. Até virar. Você não vai acordar motivada. A gente sabe, até clichê falar isso hoje, mas é verdade. Porque às vezes eu acordo super motivada. Gente, vou treinar. Nossa, tem dias que eu falo. Eu só vou pela força do hábito mesmo. Da força do ódio. Aí, agora, a gente fala, né? Pela força da disciplina. Exato. Mas esse lance da disciplina é muito legal. Acho que eu contei um pouco dessa história, porque
isso virou até um pilar de posicionamento da VLG. E a empresa é muito a cara Muito do dono, legal. né? A Isso, gente vai isso, puxando aquilo. isso. Mas eu tive muito incentivo dos meus sócios, assim, Olha. né? Porque vários deles também têm uma relação muito boa com a vida saudável, com o treino, com a disciplina. Mas pra gente como empresária, e aí eu quero retomar um ponto que você trouxe, você tá bem fisicamente, te deixa melhor cognitivamente. Então o processo de Muito. tomada de decisão, ele fica mais fluido, ele tira aquela fumacinha do cansaço, aquela névoa que tá aqui. E você só percebe isso quando você consegue passar a barreira da falta de disciplina. Que é a parte difícil, assim. Até virar E é uma hábito, barreira mesmo, barreira. porque o cérebro, ele se adapta com a repetição, né? Então você precisa repetir. Eu vou amanhã, eu vou. E você vai. E quando você passa essa barreira, que você começa a ver os resultados, você fala, gente, como que eu não comecei a fazer Obrigada, isso eu antes? mesma. Obrigada eu mesma. Obrigada por não ter desistido de mim. E ontem você falando isso agora, a performance, de fato, assim, isso tem uma ligação direta para mim. A forma de você ser mais... Você fica mais criativa. Gente, é até contraditório, porque você treina, cansa, mas você fica mais descansado, né? Você tem mais vitalidade. Então, eu acho que isso aí tem total ligação. Acho que é bom pra tudo. É bom pra tudo. Agora conta pra gente, como é que é um dia de Tarsila? Que hora você acorda? Come o quê? Vamos lá. Né? Porque esse corpo come. E muito, viu? Até pra, E como muito. diz o meu nutricionista, tem que ter tijolinho pra criar músculo. Tem que ter, né? exatamente. Eu já fui carbofóbica, tá? Não comia nenhum carboidrato há muito tempo atrás, mas já passei dessa fase. Eu não passo desse nem vá nesse vale, lugar que ele né? não é bom, não. Ele não é bom, não. A cabeça fica meio... Mas é assim, bom, eu acordo cedo, né? Por volta das 6 horas da manhã. E aí é algo que eu não negocio mesmo, né? Eu tenho ali aquele momento com Deus, né? Aquele meu momento de intimidade. Então, ali de orar, de conversar, de entregar meu dia, de pedir orientação. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de pegar celular, antes de ver problema, antes de resolver coisas, eu pego meu cafezinho, vou pro meu quarto, aviso meu marido, meu amor, vou meditar. Não se atreva a vir aqui. Sim, não se atreva a vir aqui. E aí fico, né, nesse momento, hoje mesmo, acho que eu meditei 1 hora e alguma coisa, 1h15. Então, eu tenho esse tempo, né, depois disso eu já tô com a roupa de treino e já me agilizo, vou treinar, né. E aí depois, aí nessa hora mesmo, eu já tô trabalhando, né? Me arrumando para treinar, já tô ali no celular, já tô trabalhando, já tô resolvendo coisa. Graças a Deus, hoje eu consigo almoçar em casa todos os dias. Então, assim, isso para mim é um privilégio, porque eu amo comer a minha própria comida. Eu realmente cuido muito da minha alimentação. E hoje, assim, se eu for comer fora, for comer na rua, eu sei que eu vou comer... Já não adianta. Que é outro tipo de tempero. Outro tipo de tempero, a preparação. Exatamente. Né? Não que eu não coma, gente, porque pelo amor de Deus, tem dia que eu saio de manhã de casa, só volto à noite, passo o dia inteiro fora trabalhando. Possível, e aí faço boas escolhas. Não, e às vezes levo até minha marmitinha, entendeu? Isso, só um parênteses no seu dia. Isso é um negócio legal, porque antes, jovens que estão nos ouvindo, levar marmita era uma coisa breguíssima. Gente, era muito pobre. Ninguém levava. Hoje em dia. Gente, eu pensei nisso um dia desses. Eu falei assim, cara, na minha época, levar marmita era uma coisa assim. Meu Deus do céu, que vergonha. Hoje, todo mundo com a sua marmitinha. Inclusive, minha mãe me aterrorizava, porque eu sempre fui ruim pra comer. Não é porque eu fui ruim pra comer, eu não lembrava de comer, não tinha muita fome assim. Ai, minha mãe. Meu pai falava isso. Vou chegar na sua sala com uma vasilha de cuscuz com ovo, você vai ver a vergonha que eu vou te passar. E eu, adolescente, falei, meu Deus, você tá desmaiando, menina. Então, mas olha como mudou, A gente queria levar dinheiro pra comprar lanche na cantina. Claro, e era besteira, obviamente, né? Vixe, mas conta, almoçou e aí... Aí, almoço em casa, sirvo a minha família, a gente coloca a mesa, tem aquele momento de comunhão ali. Então, hoje eu valorizo muito isso que a gente faz em casa, que é colocar a mesa, tá ali eu, minha filha, meu esposo. Meu sogro passa uma temporada na minha casa uma vez no ano, que ele mora em Portugal. Então, ele tá com a gente nesse período agora também. E aí, enfim, depois já corro,
vou pra dama e saio de lá só Deus sabe que horas, entendeu? Às vezes não, às vezes eu faço home office, então trabalho, como eu sou administrativa financeira, então eu mexo muito em sistemas. Eu também que cuido de toda a parte do e-commerce. Então eu que gerencio toda essa parte. Tudo. Então, eu lido diretamente com o marketing também. Então, eu tô ali na linha de frente, né? É a cara da dama também. Aparece em vários conteúdos. Tô indo, né? Devagarinho, mas tô indo. Mas a Dani até brincou e falou assim, eu fiz muitos anos, agora é com você, né? Ela fez assim, sabe o que ela tava falando? Ela fez de experimentar roupa, ela nunca foi a cara da Dani. Ela né, nunca quis. Mas a gente vai trazer. A gente vai trazer, né? Vamos fazer um vídeo jazinho, nós três com ela. E você tem muita referência de moda, assim. Todas as vezes que eu te encontrei, você sempre estilosérrima. De onde veio esse gosto, assim? Você consome conteúdo sobre? Como que é a sua relação com a moda? Eu gosto. Eu adoro consumir conteúdo de moda, mas eu acho que é mais uma coisa que eu acho que me representa, assim, porque às vezes a moda, ela traz coisas que eu falo, gente, não, isso daqui não é pra mim, né? Então, eu acho que, eu não sei, eu acho que existe essa interferência mesmo, que a gente começa a ver as coisas e falar, nossa, isso é bonito, isso, eu acho que eu queria vestir isso também, né? Eu acho que isso vai ficar legal em mim. Mas eu gosto, eu estudo muito sobre isso, principalmente por causa da dama, né? Porque a gente gosta de estudar muito sobre as tendências do fitness, do wellness. Então, isso a gente busca demais. Tanto é que o que a gente tem visto muito no mercado é uma repetição de um tipo de roupa que tá todo mundo fazendo igual. E aí existe uma marca X do mercado, que você sabe qual é, que tá todo mundo copiando. E aí você perde a sua identidade, sabe? E a gente quer se distanciar disso. Né? A gente até tava falando disso antes de começar o podcast, como lidar com a cópia, né? Acho que inspiração, é legal a gente beber em outras fontes, né? Mas tem que tomar muito cuidado para não perder a identidade e replicar aquilo ali sem critério nenhum, só porque o outro tá vendendo, né? Porque assim, e você, e o seu processo criacional, e pegar a inspiração e desdobrar em alguma coisa muito mais interessante e que seja longeva. Um negócio muito legal da marca é que ela é muito clássica, mas ela é moderna também. Não sei como explicar isso. Ela é clássica, talvez na padronagem de cores. Sim. É uma paleta elegante, classuda mesmo, assim. É bem bonito. Mas ela traz os elementos de moda, de jovialidade. Você vê que tem uma estética. Tem informação de moda. Tem informação de moda ali. A gente realmente se posicionou como uma marca fitness de moda. Que tem a informação, né? Porque muitas vezes o cliente, ele não sabe, ele não sabe como que combina, ele não sabe nem a roupa que veste bem. Ele, né? Porque a moda antes não transitava no fitness, porque antes o fitness tinha muita cara de roupa esportiva. Né? E a dama, ela não tem essa pegada. Outras marcas têm, eu acho super legal. Mas a dama, ela não tem essa pegada de você olhar e ver aquela roupa de muita performance, muito esportiva. Então, é exatamente isso que você traduziu. A elegância, a temporalidade. Sim. Porque eu acho que isso é muito importante. Você tem uma roupa, cara, que daqui 5 anos ela ainda tá na moda, né? Então, assim, a gente até já lançou uma collab que foi um sucesso absoluto, que chamava Timeless. E essa coleção foi lançada em 2020. E essa coleção, até hoje, as pessoas amam e pedem. Por favor, tragam de novo. Essas peças foram perfeitas, né? A gente já em 2026. Olha isso. 6 anos depois. Isso é legado, né? É quando você constrói um negócio que fica maior do que você. Que perdura. Se você pudesse definir, assim... o que diferencia uma marca que só acompanha tendência de uma marca que constrói comportamento? O que... Como que a gente diferencia uma da outra? Pra mim, são relações. São as relações que você constrói com o seu cliente. Você precisa ouvir o seu cliente. O que ele quer? Será que o seu cliente quer a tendência? Essa tendência que tá todo mundo fazendo? O que é igual? Então, eu acho que é isso. É você ouvir o seu cliente, entender o que ele deseja, o que ele quer, o que você pode ajudar na vida dele. Por meio, né, das roupas, das peças. Eu fiquei muito chocada, gente. Fui fazer... Respondeu. Fui fazer meu primeiro provador. E aí, um monte de... assim, a dificuldade era... Essa história precisa contar. A dificuldade era escolher, né? Porque tinha um monte de coisa maravilhosa e a gente que veste, não sei o quê. Aí ela falou assim, Darla, prova esse macacão. Como que é o nome do macacão? Louise. Eu ia falar Júlia, que é o nome da minha filha. Louise. Macacão Louise. Aí eu falei,
Macacão. Não, primeiro eu te perguntei, você gosta de macacão? Aí você, não, Não, eu passo porque eu prefiro eu fiz uma cara não me assim. expor tanto. Ai, gente, não, marca muito corpo, não quero. Aí provamos conjuntos, lindos todos Sim. e tal. Ficou lindo em todos, gente, Não, todos. amei tudo, inclusive. A gente soltou, né? Porque a essa altura já saiu. A gente soltou uma enquete lá para o meu público votar qual look eu pegaria. Aí ela tava com um macacão bem tranquilinho assim na mão e falou assim: próxima vez que você vier, prova o macacão. Só que eu tava indo pro provador trocar o último look. Eu falei, então deixa eu provar agora logo. Ela, então tá bom. Gente, eu coloquei o macacão. Foi a última peça. Foi a última, eu já tava indo embora. Coloquei o macacão, eu falei assim, o quê? Eu quero esse macacão, é maravilhoso. Você só olhou assim, paguei a língua. Paguei a língua, mas paguei bonito. Bonito. Roupa é muito isso também, né? E você ficou tem que um espetáculo provar. em você, tem que provar. E a gente já sabe. A gente olha, a gente fala assim, experimenta. Você já tá aqui. Coloca no corpo. Testa, né? Testa, né? Porque a gente, foi o que eu falei com você, a gente tem aquela crença de que, não, esse tipo de modelo não é pra mim. Por que não? Por que não? Prova, né? Prova, experimenta. Se prova, se testa. Exato, ali. Não, o fato é que o macacão é maravilhoso. Vai lá no meu Instagram, a Darla Serra, porque eu devo estar com ele todos os dias agora. Inclusive, esse modelo fui eu que desenhei, tá? Parabéns! Foi. Nossa, validado. Sucesso de público e crítica. Esse é um dos best-sellers. Olha, a gente vai agora para um bloco para falar um pouco sobre maturidade. Você comentou lá na sua pré-entrevista que em algum momento você acreditou em promessas rápidas, fórmulas prontas. E a gente sabe que isso é muito comum hoje, né? Muito guru de internet, muita gente vendendo o milagre, a bala de prata que a gente fala, que é aquela que vem e vai resolver tudo. Conta como é que foi essa história para você como empreendedora no processo de maturidade mesmo empresarial, né? Sim, sim. A gente chega num momento, assim, da empresa em que a gente quer buscar assim, a gente quer ter o conhecimento que é a expertise que é de um especialista, né? E aí você vai em busca. E às vezes a gente se engana muito pelo que a gente vê na internet, tá? Porque as pessoas, elas se vendem pela lábia. Só que hoje eu não acredito mais em pessoas que vendem o conhecimento sem terem vivido a experiência do negócio. Então, hoje eu não acredito mais nisso. E foi a isso que eu me referi. Isso foi... hoje, assim, foi aprendizado, gente. Porque a gente não pode voltar atrás mais, então a gente aprende com isso, né? E isso custou muito caro. Mas eu acho que isso abriu, assim, o nosso campo de visão. E eu acredito muito nas consultorias, nas pessoas que têm... tem gente boa, né? Tem gente muito boa. Tem gente muito boa, né? Mas tem muita gente hoje que tá vendendo só... O famoso empreendedor de palco. Empreendedor de palco, Você sabe que eu às vezes troco a skin de empresária para criadora de conteúdo, né? E por isso conheço outros empresários, outras empresárias. Acho que uma das coisas mais ricas que a gente conquista é ter gente muito boa perto da gente. Isso. Porque é numa conversa... Sabe que eu tenho um outro podcast, que é o No Ritmo do Mercado, que é um podcast em parceria com a XP, a Tayana Dzaró, que é a co-host do podcast, e a gente entrevistou o Guilherme Benchimol, que é fundador da XP. E nesse podcast ele falou sobre o Instituto B55, que é um instituto que foi XP, Nubank e Stone. Os 3 fundadores se juntaram e criaram esse instituto para promover empreendedorismo e tal, e é uma organização sem fins lucrativos. E ele comentou sobre uma coisa que eu fiquei muito impactada, assim, uma conversa com alguém que já passou por aquilo pode mudar a história do seu negócio. Nossa. E isso é muito, muito... E a gente vê isso no nosso processo de planejamento, nosso processo de criação de parceria. Quando a gente senta junto e se fala, Darla, eu quero que a Dama faça isso, aí eu quero que a Vladir faça isso. Então vamos fazer isso aqui. Aqui eu já testei, não funciona. Vamos pro outro lado e você não. E se a gente fizesse isso aqui? Sim. Então essa construção, na minha visão, uma tendência que lá atrás... Já tinha vislumbrado de marcas muito grandes, marcas internacionais, fazendo collabs não óbvias. E eu quis trazer isso para a VLG porque o pilar financeiro, ele permeia absolutamente todas as frentes da vida de uma pessoa. Sim. Então, se eu falar de moda, de consumo... Tudo tá relacionado. Tudo tá relacionado. E aí eu falo isso muito nos painéis de planejamento financeiro, que é assim, não é um problema você gastar com isso, desde que você tenha
orçamento para gastar com isso. Uhum. E aí, pra gente que é casado, que isso esteja negociado. Olha, isso aqui é importante para mim, então eu vou investir nisso aqui. Então, essa troca com outras empresários também, mas aqui, Sim. pô, a gente tá numa mesa redonda aqui de mulheres, ela é muito rica, porque eu quero que você tenha sucesso. Porque eu também quero ter sucesso e a gente pode construir juntos e é muito mais frutífero. E eu acho que traz um crescimento até exponencial. Então, eu entendo quando você fala vamos fugir do guru de empreendedor de palco e vamos estar mais perto de quem está fazendo acontecer, né? Os bastidores de quem faz acontecer. De quem faz acontecer. E você trouxe um ponto muito importante, porque essa troca é muito valiosa. Ela é muito valiosa. Você precisa estar atento. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em compartilhar o que eu já sei e o que eu posso compartilhar. Eu, enfim, estou compartilhando com uma pessoa que está montando uma empresa agora e ela fala, cara, Tarsília, tudo que eu te pergunto, você sempre está disponível para poder compartilhar, para poder falar. Né? Eu falei assim, eu já estive no seu lugar. Quando eu comecei, eu não sabia de nada. Eu não sabia nem para onde eu ia. Eu não sabia nem como montar uma coleção. E nem para quem perguntar, né? E não tinha para quem perguntar. Porque o Sebrae é uma consultoria muito generalizada, assim. Não é aquela coisa específica para o seu negócio, né? E eu falo, gente, é muito legal essa troca. Então, eu não tenho problema nenhum, nenhuma vaidade, nada em compartilhar. E eu gosto. Isso, eu gosto de compartilhar, eu gosto de estar atenta. Você principalmente, você não sabe o quanto que eu já pesquei ali, várias coisas. Então, eu acho que isso vale muito. Esse olhar, e é legal você falar isso, obrigada pelo carinho, mas esse olhar é interessante. E a gente vai ter, obviamente, não só empresários assistindo o programa, para qualquer profissional, né? Acho que o processo de consolidação vem muito do olhar apurado, de você ir construindo repertório, como que você lê, com quem você conversa, no dia a dia. Algumas das séries mais legais que a gente fez no VLG, dos conteúdos mais legais que a gente fez, e mais fora da caixinha, principalmente para o mercado financeiro, vieram do dia a dia da empresa. Vieram da nossa realidade ali, é genuíno. Sabe que recentemente a gente fez a Caça aos Ovos, já é o 3º ano que a gente faz. Eu vi, eu acompanhei. Gente, que foi? Primeiro que eu corri risco de vida, porque eles não estavam conseguindo achar. Mas foi uma brincadeira que a gente criou lá dentro, e é um grupo grande, né, uma empresa grande. E aí, no começo, eu falei assim, gente, esse monte de marmanjo não vai querer fazer caça aos ovos. Menina, eles vivem competitivos, para essa... né? O quê? Não, eu tava vendo o pessoal desmontando um negócio ar-condicionado. Eu falei, gente, qual é a chance? Olha pra mim se eu vou subir pra esconder um E homem que pensa nessas coisas, né? Imagina. E isso é muito legal, porque aí você começa, e principalmente pra galera que tá trabalhando aí no posicionamento digital, você, com um recorte apurado, você não precisa mostrar tudo, mas você começa a externalizar os rituais da sua empresa, os processos da sua empresa, quem você é. E aí as pessoas se apaixonam por isso. E isso vai criando uma conexão, isso é muito poderoso. Não só os parceiros que virão e que vêm e que constroem com a gente, mas o próprio cliente final, né? Sim. Agora, me fala uma coisa, na sua visão aí, a gente já vai encerrar essa parte de maturidade empresarial, assim, falando um pouco do teu processo como empreendedora. Você acha que existe uma romantização sobre empreendedorismo? Sobre risada. Claro que isso é de quem não empreende, né? Obviamente, porque a gente que dá lá. Com certeza. Tem, existe, não tem? Existe. Eu mesma, né? Eu mesma romantizei. Porque eu falei, eu vou ter liberdade, vou ser dona do meu tempo, vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero. E não é bem assim. Porque a partir do momento que você começa a empreender, isso ocupa um espaço na sua mente muito grande. Você pensa simplesmente o dia todo, tá? A única hora que eu decidi não pensar mais foi durante o meu sono, que é isso eu aprendi com meu marido. Quando ele deita na cama, ele fala, eu me desligo de tudo. Aí eu falo, gente, eu preciso aprender a fazer isso, porque realmente você ficar na cama remoendo, não vai mudar nada, não vai adiantar nada. Então eu procuro desligar essa chavinha ali na hora que eu vou dormir e falar, cara, amanhã é um novo dia, amanhã vão vir novas ideias, soluções, e é isso, vida que segue. Mas as pessoas romantizam, eu acho, por esse lado, né? Eu não sei qual é a sua visão, mas
de achar que eu sou dona do meu próprio negócio, eu vou quando eu quiser, eu faço quando eu quiser. Eu vou trabalhar menos. Eu vou demandar, vou mandar, vou demandar para as pessoas. Sabe como é que eu brinco com isso? Assim. Eu falo assim, você sai do seu chefe para ter a pior chefe, que é você mesma. Porque assim, a gente não tem para quem terceirizar a responsabilidade. Não tem. Esse lance da liderança e da gestão, que é o que eu falo, que não dá para romantizar, é que quando você é a última instância do negócio, você é a última instância do negócio. Então, se dá errado, isso é no seu colo. Cara, aquelas vidas inteiras que dependem do teu negócio, salários, todo mundo, a responsabilidade com o cliente. Então, isso é um negócio que é tirar o sono mesmo, porque... Por isso que aí a gente volta no primeiro bloco. A importância de você estar bem fisicamente, se cuidar, para estar bem cognitivamente, para conseguir continuar produzindo. Mas eu concordo com você. Acho que também a nossa geração teve uma fase da hashtag girlboss. Assim, eu sou boss. Ai, gente, a gente mas deixa eu contar. Esse glamour todo, acho que não é esse bem glamour assim. Todo. Exatamente. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a pessoa vê o meu Instagram, e aí tem muita coisa legal que acontece no meu Instagram. Tem muito palco. Tem muito palco, incrível. E aí eu tô aqui, aí eu tô em São Paulo, aí eu tô em tal lugar, e aí é muito legal, e são sempre os looks maravilhosos e tá. Mas o bastidor ali que ninguém filma, ninguém, né? Não, e aí é o que eu falo, assim, eu tenho até um vídeo que fala sobre isso. Você não pode querer esse palco sem querer pagar o preço. Verdade. Porque, tudo bem, você pode não querer pagar o preço e falar, eu tô ótima aqui, mas não vai achar que o palco vai vir, porque ele não vai vir. Porque ele é 1%, ele é muito pontual. A realidade da minha vida é zero glamourosa, é muita correria. É loucura, sobe caixa, desce. Imagina vocês que tem produto, sobe caixa, desce caixa, volta, vai, faz, acontece, sai daqui, vai pra lá. É uma correria muito grande, mas... e a gente coloca a mão na massa mesmo, a gente coloca muito. Não, e é legal porque as nossas marcas, elas têm um tempo parecido, né? A VLG vai fazer 10 anos em novembro, esse ano. Uma década. E a gente já superou, estando acima dos 10 anos, nós duas como empresa, superou a grande maioria, porque a gente sabe que existe uma mortalidade muito grande dos negócios ali nos primeiros anos, né? E que é difícil mesmo empreender no Brasil. Mas existe a coisa da persistência, pezinho na loucura. Isso. E eu vou fazer até uma analogia. Empreender uma montanha-russa. Porque você fica com medo, mas mesmo assim você vai. E quando você vai, que você enfrenta e você sai da montanha-russa, você sente aquela sensação de prazer, de bem-estar, de falar, cara, e a casca engrossa também, e a casca vai engrossando. Mas a gente sempre tudo muito novo. E a gente sempre tem que estar pensando numa nova estratégia, numa nova ideia. Né? Não existe aquela mesma coisa todo dia. É sempre uma coisa nova todos os dias. Né? E eu falo muito pro meu time, assim, resolver. O dia que a gente não tiver problema pra resolver, a gente vai ter trabalho. Então, assim, acostuma com isso, porque o nosso rolê aqui é resolver problema. Mas a gente vai pro último bloco. Não, até antes de ir pro último bloco, assim, eu quero te fazer uma pergunta. O wellness, ele virou uma estética. Virou realmente uma estética, né? Um lifestyle, como o pessoal fala. Para você, a disciplina, o postar lá que acontece, e a gente usa isso muito como ferramenta de estratégia de marca, mas é a nossa vida mesmo, né? Você acha que isso também é uma estética? Ou isso só se sustenta quando ele é muito genuíno? Porque tem a galera que compra o look, posta o look do tá pago. Gente, e assim, eu me preocupo muito com isso, porque eu tô ali, é uma estratégia minha quando eu posto meu look, quando eu falo, quando eu mostro cortes ali, né, da dama. A minha estratégia do uso da minha rede social é esse, né? E eu tenho muito cuidado com isso, porque eu preciso viver aquilo que eu tô vendendo, que eu tô falando, eu preciso ter coerência. E isso para mim é primordial, então isso precisa existir. E existe muitas pessoas que fazem porque elas precisam pertencer. Então, não necessariamente elas estão... não é genuíno, né? Não é genuíno, exatamente. Então,
vou colocar, vou postar. E a gente, infelizmente, tem muita gente doente com isso. De verdade. Ao mesmo tempo que o wellness é bom, cuidar da saúde é bom, isso também está adoecendo muito as pessoas. Ainda mais com o advento das medicações, que eu acho que é muito positivo, porque tem tirado muita gente da obesidade, mas isso está também adoecendo muito as pessoas. Sim. As pessoas... A pressão estética, né? Essa questão da estética. Então, assim, até que ponto a saúde está relacionada a uma magreza extrema, né? E isso, para mim, são coisas antagônicas, é completamente diferente, né? Então, eu acho que existe demais isso, infelizmente. Existe. Mas isso também faz a gente começar a ter critério. Tanto a gente como marca, quanto... Né, tô falando aqui Darla empresária, VLG, como também criadora de conteúdo. Quais marcas e quais pessoas a gente quer se associar? Isso. Porque o risco de você levar um embaixador para sua marca é porque se ele também não tiver coerência, você arrumou um problema duplo. Você arrumou um problema duplo. Então, a gente aqui... E a Dama tem feito isso, né? A gente está investindo muito em... Como é que a gente conta as melhores histórias, as histórias mais genuínas? Esse podcast nasceu disso, assim. Eu quero trazer aqui o meu ecossistema de negócio, as pessoas que ou já estão no meu ecossistema ou que podem impactar a vida ali do meu cliente, da audiência, que como é que a gente traz conteúdo de valor e, ao mesmo tempo, dá visibilidade para negócios super legais, que as pessoas precisam conhecer mais a história. Então, na minha visão, a forma como a gente ultrapassa essa barreira é a gente sendo muito firme na autenticidade do nosso posicionamento. Sim. E aí vai para tudo, eu acho né? que isso é o que sustenta. É o que sustenta. É o que sustenta. Porque se você não tem coerência com o que você mostra, isso perene, ele acaba, né? Uma hora você não banca e aí desmorona tudo. E você trouxe um ponto, né? Que a primeira vez que a gente conversou, né, fez muito sentido. A princípio eu falei assim, gente, mas como que a gente vai encaixar, né? Investimento, saúde. E aí você trouxe, e você... Cara, eu fiquei encantada. Eu falei assim, gente, que legal. Assim, para mim agora ficou até óbvio. Uma coisa que a gente olhava e falava assim, não, esses universos não conversam. Não conversam. E olha como a gente pode, né? E assim, para mim fez muito sentido. E aí foi quando eu falei assim, as marcas, elas né, estão se humanizando, né? Cada vez mais, né? Os donos estão indo à frente. A gente ficou sempre nos bastidores, porque a Dama, eu e a Dani, a gente sempre ficou nos bastidores. A gente nunca apareceu muito. A gente aparecia numa campanha, em outra, eu mais um pouquinho. Então, a gente já pegou aquele momento do influencer. Então, a gente sempre trabalhou com influencer. Sempre. E a gente foi muito forte nisso. E aí agora está existindo uma mudança no mercado, as pessoas estão cansadas. Então, assim, o influencer ele precisa ter consistência. Hoje você tem um influencer que vai lá, faz uma propaganda para você, onde as pessoas não se conectam mais com isso. Você mesmo falou, precisa ser impactada mais 7 vezes, né? Para você poder, enfim, ou fazer parte de ser uma marca que ele gostaria de consumir ou não, né? Sim, sim. Tem um áudio bem famosinho nas redes sociais que eu adoro. Que é no longo prazo eu não perco. Longo prazo eu não perco, porque eu vou trabalhar chateada, eu vou trabalhar cansada, eu vou trabalhar sem humor, sem motivação, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não ficou bom, a gente vai voltar, vai fazer de novo, a gente vai entregar um produto final bacana, a gente vai honrar a escolha do parceiro de estar com a gente, a escolha do cliente de estar com a gente. No longo prazo, eu não perco. E essa mentalidade de construção mesmo, não é fechar um negócio por fechar aqui, vem qualquer coisa. É engraçado agora falando como criadora de conteúdo, eu digo muito mais não do que sim. Mas muito mais não do que sim. Esses dias eu não fechei com uma marca. Porque você sabe o compromisso que você vai ter se você falar sim. Exatamente. Né? Não, e mais assim, como eu sou a creator empresária, sim, a minha responsabilidade é também com a minha marca. Então, como é que eu vou me associar aqui na física a uma marca que não faz sentido para o ecossistema da VLG se eu sou a cara da... Não tem como, tem que ter muita coerência nessas escolhas, porque perfeito. Não tem como. A gente tem que estar muito bem amarrado e muito bem alinhado com isso. Bom, a produção já tá ali falando que acabou, ai, que o povo chato. Temos um finalzinho aqui. Bloco final, a gente tá no especial agora em maio, falando sobre maternidade. Sim. Estamos todos ainda chocados com os 25 anos da sua filha, mas a maternidade nisso tudo, como você decidiu navegar
a Tarsília mãe, a Tarsília empresária, fora os outros papéis todos que a gente sabe, né? Esposa, dona de casa, etc. Mas como você navega essa relação com a maternidade? Engraçado que eu até já trouxe esse ponto, né? Que a maternidade me fez tomar decisões importantes na minha vida, né? E uma delas foi olhar mesmo para dentro, para minha casa, para minha família. Como que está sendo a minha relação com a minha filha no sentido do que ela vai se tornar, né? E como que eu posso ser exemplo para isso? Então, eu busco muito isso e eu falo para a Giovana, né? Hoje ela com 25 anos de idade, a gente tem 20 anos de diferença. E hoje ela é estudante de psicologia e eu olho o amadurecimento dela e eu falo assim, Deus, muito obrigada, porque eu acho que eu consegui cumprir o meu papel. Uhum. Porque ela é uma filha companheira, ela é uma filha dedicada, uma filha que ajuda em casa, ela é amorosa, ela é responsável, ela tem o lado negativo também, mas isso a gente consegue enxergar e melhorar. E às vezes, muitas vezes ela me olha e fala, mãe, você precisa melhorar nisso. E eu paro, em vez da gente discutir, eu falo, filha, obrigada por isso. De verdade, assim, porque precisa a pessoa te amar muito para ela olhar para o seu defeito e falar, mãe, vamos tentar assim. E assim eu também tento conversar com ela e eu falo, filha, você não sabe o quanto eu aprendo com você hoje, assim, sempre. Uhum. Mas eu aprendo muito com a minha filha. E pra mim, assim, que pena que eu só tive uma, porque eu falei assim, eu queria ter engravidado de gêmeos de você, né? Eu queria ter tido duas de você. Ai, que linda! E aí eu não tô romantizando, mas essa é a realidade. Eu sei que né, tem as fases também, ela já me deu muito trabalho na adolescência, viu, danadinha. Não foi fácil, também não, nessa coisa toda assim, não, tá? Mas ela eu tô admirando muito esse processo de amadurecimento que ela tá passando, enfim. Namorou 5 anos com uma pessoa e ela saiu dessa relação. Era uma relação que eu amava meu ex-genro e tudo, mas ela decidiu sair. Então, assim, o fato dela ter decidido sair, porque não era mais aquilo que ela queria pra vida, mesmo gostando da pessoa, e ela ter tomado essa decisão foi uma atitude muito madura, né? Pra uma menina que na época quando ela terminou, acho que ela tinha 22 anos. Então, assim, e é isso, assim, né? Então, acho que eu tô plantando a sementinha. Ai, que lindo. Ali. Não, você tinha que se ver. Você vai ver depois do vídeo quanto seu rosto se iluminou na hora de falar da Giovana. A maternidade, pra mim, é esse lugar onde a gente encontra a nossa maior potência. E não é fácil, tá, gente? Tudo isso já vem com disclaimer de que é desafiador, E eu tenho uma filha numa outra, né, fase, né? A Júlia tá com 5 anos. Os ciclos são muito... Tem momentos que eu acho que o desafio físico pra gente, como mãe, é maior. Depois vem as fases onde... Ela depende de você ainda com 5 anos de idade. Exatamente. Que é diferente no meu caso agora, né? Exatamente. Eu lembro muito bem quando a Giovana tinha 5 anos. Então... Nossa, mas a fase dos 2 anos foi mais complicado. Isso. 2 agora até já 3 tá bom, e meio, então. Jesus amado. Mas... Eu gosto muito de trazer esse tema, e a gente tá no especial do Mês das Mães, porque o nosso maior legado, minha visão, é a forma como a gente impacta as pessoas na nossa vida. Esse é o nosso maior legado. O propósito, não tem um propósito que vai... A gente tá vivendo o nosso propósito, deveria ser assim, né? A gente vivendo o nosso propósito em todas as coisas que a gente faz na nossa vida. Mas quando você tem um filho, uma filha, esse legado vira tua responsabilidade exclusiva, né? Na vida daquela pessoa. Porque não é mais só sobre você, né? Não é mais você tem só sobre outro você. ser ali. Exatamente. E isso exige um grau de entrega que, se não for para você, não tenha um filho. Mas é uma das relações mais potentes, mais maravilhosas que a gente pode ter, né? Sim. Eu sou muito abençoada também com a minha filha. Pois eu acho muito lindo. Eu vejo um pouquinho ali. E te falo, as pessoas falam assim, sempre que eu abro caixinha, tem como é que você dá conta? Sim. Eu não acredito mesmo em equilíbrio. Eu acho que é uma cobrança muito grande pra gente, esse equilíbrio, onde todos os pratinhos estão rodando ao mesmo tempo perfeitamente. Mas eu acho que tem harmonia. Isso. Tem momentos que minha filha precisa muito de mim, e aí eu tô um pouco mais ausente aqui da empresa. Tem momentos que a empresa precisa muito de mim, e eu tô muito presente. E às vezes esses momentos acontecem no mesmo dia.
Olha. Não são fases diferentes, né, da vida. E quando você encontra essa interpretação de que mesmo com toda a correria, minha agenda é muito, muito absurdamente cheia, cronometrada, tudo certinho. Mas quando você encontra, eu me dei conta, por exemplo, que ano passado eu só não estive em uma apresentação dela da escola. Poxa. E foram dezenas de viagens ao longo do ano. Aí entra conciliar, né? Aí entra o mesmo ponto que a gente falou, né? Empreendedorismo pode te trazer este benefício, mas também trazer um pouco de leveza, de não se pressionar para um equilíbrio que não vai existir em momento nenhum. Eu sempre falo, a gente tem que trabalhar para nenhum prato quebrar. Aqui, ó, nenhum prato quebrar. Mas que começa a cair, é que você volta aqui, você vai girar, você vai mexendo. E a última pergunta sobre maternidade. Você acha que dá para viver uma maternidade sem culpa? Eu acho que deveria ser assim, mas a gente se cobra muito, a gente se culpa, em algum momento a gente vai falhar. Porque a gente vai falhar, a gente é humana, né? Então, é a hora que a culpa vem, né? Mas eu acredito que a partir do momento que você reconhece aonde você está errando, que você entende onde você pode melhorar, essa culpa ela precisa sair, ela precisa ir embora. A gente precisa se perdoar mais, né? E de verdade é isso mesmo. Porque senão a gente vai sempre estar com esse peso, com essa culpa. Que a gente deveria ter feito mais. Por que eu não fiz assim? Por que eu não fui por esse caminho, né? Eu penso assim. É quase que trazer a empatia que a gente joga para as outras pessoas, um pouco pra gente também, né? Ser empático com nós mesmos. Olha, não queria terminar. A gente muitos cafés vão aqui. Eu posso ir lá tomar café com elas. Eu quase desisti de vir para esse podcast. Aí eu venho e agora eu não quero mais sair. Exatamente. Eu ia te laçar de volta aqui pra você voltar. Você falou muita coisa incrível ao longo da nossa conversa. Acho que a gente conseguiu trazer elementos do DNA da marca, a tua visão como empresária, a Tarsília Mulher e como você se relaciona com disciplina, com autocuidado, com fé, com a sua família. Mas eu quero fechar, até porque a gente fala muito sobre construção nesse podcast, né? É a segunda frase, os bastidores de quem faz acontecer. É sempre esse processo contínuo de crescimento e construção. Mas eu quero fechar com uma pergunta. Hoje, o que você sabe de verdade? Bom, o mais importante para mim não são as coisas que eu conquisto, mas é sobre a pessoa que eu me torno ao longo dessa jornada, que é a vida. Ai, gente, que coisa mais linda. Tarsília, muito obrigada. Tem sido um prazer agradecer a Ayla aqui pela ponte, né? Porque a Aylinha que fez a ponte. A Ayla é a esposa do meu sócio. E olha como é legal, né? A gente muito pertinho uma da outra ali. E já quero te agradecer pelo carinho, pela parceria, pelo que a gente vai construir juntas. Sim. Vai ser um ano muito próspero para nós, eu tenho certeza disso. Amém. E obrigada por estar aqui. Nossa, eu quero agradecer. Até me emocionei aqui. Eu sou emotiva, tá, gente? Eu quero agradecer pela oportunidade. Porque isso para mim hoje é quebrar uma barreira. Eu falei para você, eu sou mais low profile. Você acredita que ela falou, eu não sou muito de conversar assim, câmera, tá? Eu falei, não. Tá na câmera, eu tô olhando ali, ó. Maravilhosa. E aí, então assim, eu quero te agradecer essa oportunidade, porque é algo que eu estou enfrentando, né, de estar aqui, da gente estar tendo, e foi muito gostoso, foi muito maravilhoso. Você é uma pessoa que me inspira de verdade, Darla, assim, eu me sinto segura com você, é engraçado, né? Obrigada. Em tão pouco tempo, pois olha que coisa. Né? Ai, gente, todo mundo chorando no estúdio. Ó, a gente trouxe um presente. Ai, gente, obrigada. Especial, ai, caneca, pode fazer assim. Podemos levantar. Muito obrigada pelo presente, pela oportunidade. Obrigada demais. Ai, obrigada pelo presente, gente. E é isso, gente. Terminamos mais um episódio do Que Eu Sei de Verdade. Eu não sei se isso aqui vai bancar ser só uma temporada curta, não, hein? Eu tô achando que esse negócio vai. Eu acho que muita gente merece estar aqui e viver essa oportunidade de
essa troca. Essa troca. E eu acho que tem muita história bacana pra gente conhecer e falar mais. Tem mesmo. Esse é o segundo episódio. Olha que honra. Né? Tá demais. O segundo episódio, a gente se vê no próximo Que Eu Sei de Verdade. Um beijo pra vocês. Agora, sabe o que eu sei de verdade? É que essa é uma ótima hora para você rever os seus investimentos e pensar também mais estrategicamente no seu planejamento financeiro e nas intenções que você tem, tanto para sua empresa quanto para sua família. E é aí que entra a VLG Investimentos. Nós somos uma empresa credenciada XP, um grupo financeiro nascido aqui em Brasília, mas atendemos clientes no Brasil e no mundo, são mais de 3.500 clientes, mais de 3 bilhões sob gestão, e vai ser um prazer cuidar de você, vai ser um prazer receber você em uma das nossas casas, presencialmente ou virtualmente. O link vai estar aqui na descrição para você entrar em contato e vai ser, como eu disse, um grande prazer receber você na VLG.